O martelo do juiz bateu com força contra a madeira antiga, e quando pelo tribunal como um trovão que abalava almas. Ordem! Ordem no tribunal, gritou ele, mas a voz de Tomás, apenas 10 anos, cortou o ar como uma lâmina afiada. O meu pai não é mentiroso. Ele ama o Miguel, e isso não é crime. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais pesado que qualquer sentença. Ana congelou na bancada das testemunhas. Os seus olhos, castanhos e profundos, fixaram-se no filho, que estava de pé ao lado do advogado de defesa, o rosto vermelho de raiva e lágrimas. Como é que aquilo acontecera? Tomás não devia estar ali. Ela própria o trouxera, pensando que a presença de uma criança amoleceria o juiz no caso de custódia que opunha ela ao ex-marido, Pedro. Mas agora, com aquelas palavras inocentes e devastadoras, tudo ruía. Pedro, sentado no banco dos réus, sentiu o mundo girar. Ele nunca assumira publicamente a sua orientação sexual. Durante anos, mantivera o relacionamento com Miguel em segredo, escondido nas sombras de uma vida dupla que o consumia por dentro. Casado com Ana por conveniência social, por pressão familiar em Coimbra, onde cresceram, Pedro sempre soubera que o seu coração batia por homens. Mas em Portugal, mesmo nos anos recentes, com leis mais progressivas em Lisboa e Porto, nas cidades pequenas como a deles, o estigma ainda mordia fundo. Miguel, o homem que amava há 5 anos, estava na galeria do público, pálido como um fantasma. Os seus olhos azuis encontraram os de Pedro por um segundo, cheios de pânico e amor. Ele queria correr, gritar, mas ficou imóvel. O segredo que partilhavam, os encontros furtivos em apartamentos alugados em Lisboa, as noites de conversas profundas sobre sonhos reprimidos, tudo ameaçava explodir ali, no Tribunal de Família de Coimbra. Ana desceu da bancada, as pernas trêmulas. Ela descobrira a verdade meses antes, ao encontrar mensagens no telemóvel de Pedro. A traição doera, não só pelo adultério, mas pela mentira que sustentara o casamento deles. Tomás era fruto de um amor que nunca fora completo, e agora ela usava isso para lutar pela custódia exclusiva, alegando a instabilidade emocional do pai. Ele vive uma vida dupla, dissera ao advogado. Não é exemplo para o menino. Mas Tomás ouvira conversas. Na escola, os colegas gozavam com o pai ausente, e em casa, via o pai infeliz. Numa noite, escutara Pedro ao telefone com Miguel, sussurrando palavras de carinho. A criança não entendera tudo, mas soubera que o pai era bom, que amava alguém que o fazia sorrir de verdade. E ali, no tribunal, vendo o pai ser acusado de ser mau pai por causa disso, algo explodira dentro dele. O juiz, um homem de meia-idade com expressão severa, ajustou os óculos. Menino, aproxime-se. Explique o que disse. Tomás avançou, pequeno mas determinado, o uniforme da escola amarrotado. O meu pai é o melhor pai do mundo. Ele cuida de mim, lê histórias, leva-me ao futebol. Só porque gosta do Miguel como a mamãe gostava dele de antes, não significa que seja mau. A sala murmurou. Jornalistas locais, que cobriam o caso por ser um divorcio conturbado de uma família conhecida, Pedro era professor universitário respeitado, anotavam furiosamente. Ana sentiu o chão sumir. Lágrimas quentes rolaram pelo seu rosto. Ela amava o filho mais que tudo, mas o ódio por Pedro a cegara. Cresceram juntos numa família católica conservadora, e o casamento fora arranjado quase, para calar rumores. Ana sempre suspeitara, mas ignorara, por conforto. O nascimento de Tomás dera propósito, mas o vazio crescera. Agora, vendo o filho defender o pai com tanta pureza, questionava tudo. Pedro levantou-se lentamente. Meritíssimo, peço desculpa pela interrupção. O meu filho. Ele tem razão. As palavras saíram roucas, como se arrancadas da alma. Pela primeira vez, em público, admitia. Olhou para Miguel, que assentiu levemente, olhos marejados. Eu amo Miguel. Há anos. Nunca quis magoar a Ana ou o Tomás. Tentei ser o que a sociedade esperava, mas falhei. O tribunal explodiu em sussurros. O advogado de Ana tentou obstar, mas o juiz pediu silêncio. A sessão foi suspensa por minutos que pareceram horas. Fora da sala, nos corredores frios do edifício antigo, Ana confrontou Pedro. Como pudeste? Tomás. Ele não devia saber assim. Pedro, exausto, respondeu,
Eu nunca lhe contei. Ele descobriu sozinho. Ana, eu sinto muito. Pelo casamento, pelas mentiras. Mas o amor não é crime. Tomás correu para os braços do pai, abraçando-o forte. Miguel aproximou-se hesitantemente, tocando o ombro de Pedro. Pela primeira vez, os três, pai, filho e o amor do pai, estavam juntos em público. Ana observava, o coração partido em 1000 pedaços, mas algo mexia dentro dela, talvez compreensão. A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade. Coimbra, com as suas tradições académicas, nem sempre era acolhedora. Amigos de Pedro viraram as costas, colegas murmuravam. Mas outros, surpreendentemente, aproximaram-se. Um antigo aluno, gay assumido, enviou mensagem de apoio. Naquela noite, em casa de Ana, onde Tomás ainda vivia, o menino perguntou: Mãe, vais odiar o pai para sempre? Ana, sentada na cama dele, acariciando os cabelos, chorou. Não, filho. Às vezes, os adultos complicam tudo. Enquanto isso, Pedro e Miguel jantavam num restaurante discreto em Lisboa, para onde fugiram por uns dias. Nunca pensei que seria assim, disse Pedro, segurando a mão de Miguel sobre a mesa. Tomás salvou-me. Salvou-nos. Miguel sorriu tristemente. Mas e a Ana? Ela sofre. Pedro assentiu. A custódia ainda pendia, e o escândalo podia piorar tudo. Mas pela primeira vez, sentia-se livre. Dias após o incidente no tribunal, a vida em Coimbra tornou-se um campo minado. Pedro regressara à universidade, mas os olhares dos colegas eram como facas. Ouvi dizer que sussurravam nos corredores da Faculdade de Letras. Ele, que sempre fora reservado, agora carregava o peso de ser o professor gay. Alguns alunos admiravam a coragem, outros, influenciados por famílias conservadoras, pediam transferência de turma. Em casa, Ana lutava com demónios internos. Tomás passava fins de semana com o pai, e voltava falando de Miguel com naturalidade. Ele faz bolos ótimos, mãe. E conta histórias engraçadas. Ana forçava sorrisos, mas à noite, sozinha, questionava o seu ódio. Lembrava-se dos primeiros anos de casamento, Pedro sempre gentil, mas distante. Nunca a magoara fisicamente, nunca gritara. A traição era emocional, profunda. Uma tarde, recebeu uma chamada inesperada. Era Sofia, a sua melhor amiga desde a infância, que vivia no Porto. Sofia era lésbica, assumida há anos, mas Ana sempre evitara o tema. Ana, vi as notícias. Preciso falar contigo. Encontraram-se num café à beira do rio Mondego, o sol de outono aquecendo o ar. Por que não me contaste que sabias? Perguntou Ana, voz trêmula. Sofia suspirou. Porque tinhas medo. Em Portugal, dizemos que somos progressivos, casamento gay desde 2010, a adoção. Mas nas famílias, nas cidades pequenas, ainda dói. Eu própria perdi amigos quando assumi. Ana chorou. Eu usei isso contra ele no tribunal. Queria puni-lo por me fazer sentir insuficiente. Sofia segurou a sua mão. E agora? O Tomás ama os dois pais. Não o forces a escolher. Entretanto, Pedro e Miguel enfrentavam os seus próprios desafios. Miguel, arquiteto em Lisboa, sugerira que Pedro se mudasse para lá. Aqui, é mais fácil. Comunidade maior, menos olhares. Mas Pedro hesitava. O Tomás precisa de estabilidade. E a universidade? É a minha vida. Uma noite, receberam uma carta anónima, pecadores. Deus vê tudo. Pedro tremeu, lembrando-se de histórias de agressões. Miguel abraçou, não estamos sozinhos. Há associações, apoio. Tomás, na escola, sofreu bullying. Colegas chamavam-no de filho de viado. Ele brigou, chegou a casa com o lábio partido. Pedro, ao saber, foi à escola reclamar. A diretora, desconfortável, prometeu investigar. Mas Tomás disse ao pai: não ligues, pai. Eu orgulho-me de ti. Esse orgulho infantil derreteu Pedro. Decidiu lutar pela custódia partilhada, mas de forma honesta. Marcou uma reunião com Ana.
Encontraram-se num parque, Tomás brincando ao longe. Ana, peço desculpa por tudo. Pelo casamento falso, por te magoar. Mas o Tomás precisa de nós os dois. E do Miguel, que o ama como família. Ana olhou nos olhos. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade verdadeira. Eu também errei. Usei o teu segredo como arma. Tomás. Ele abriu-me os olhos. Conversaram horas. Revelações saíram. Ana admitiu sentir-se atraída por mulheres no passado, mas reprimida por medo. Talvez sejamos mais parecidos do que pensamos, disse ela, voz baixa. Pedro sorriu, surpreendido. Um laço estranho formava-se, não amor romântico, mas compreensão profunda. Mas o conflito escalava. O pai de Pedro, um militar reformado conservador, soube pelo jornal. Ligou furioso: destruíste a família. Não quero ver-te mais. Pedro chorou, mas Miguel consolou: famílias verdadeiras escolhem-se. Sofia apresentou Ana a um grupo de apoio no Porto. Lá, conheceu Laura, uma mulher divorciada, mãe também, que partilhava experiências semelhantes. Conversas fluíram, e Ana sentiu algo novo, atração sutil, misturada com amizade. O tribunal remarcara a audiência. Desta vez, todos preparados para a verdade. A segunda audiência aproximava-se como uma tempestade. O advogado de Ana, pressionado por ela, mudara a estratégia, agora defendia custódia partilhada. Mas o escândalo atraíra a atenção. Um jornal local publicara: professor assume a homossexualidade graças a filho corajoso. Opiniões dividiam-se, uns aplaudiam a coragem, outros condenavam. Pedro recebeu apoio inesperado. Alunos organizaram uma petição pela tolerância na universidade. O reitor chamou: Pedro, a instituição apoia-te. Temos políticas antidiscriminação. Miguel, mais prático, sugeriu terapia familiar. Marcaram sessões com uma psicóloga especializada em famílias LGBT. Na primeira sessão, Tomás sentou-se entre os pais. Eu só quero que sejam felizes, disse ele simplesmente. Ana, Pedro e Miguel trocaram olhares. A psicóloga guiou: explorem os sentimentos reprimidos. Ana confessou: sinto culpa por ter reprimido Pedro. E agora, percebo que também reprimi partes de mim. Pedro assentiu. Eu vivia em medo. Tomás libertou-me. Fora das sessões, Ana e Laura tornaram-se próximas. Encontravam-se para café, passeios. Laura, com olhos verdes expressivos, escutava Ana como ninguém. Não tens de rotular já, dizia. Sente. Um dia, num momento de vulnerabilidade, Ana beijou Laura. Foi suave, hesitante, mas real. Pela primeira vez, sentiu borboletas verdadeiras. Pedro soube e sorriu. Estou feliz por ti, Ana. Mas o passado mordia. O pai de Pedro apareceu em casa, bêbado de raiva. Entraste no mau caminho. Por causa desse. Miguel. Gritou insultos. Tomás, ouvindo, correu e gritou: o avô é mau. O pai Miguel é bom. O confronto culminou com Pedro expulsando o pai. Adeus. Escolho a minha família. Notícias correram. A mãe de Ana, conservadora, cortou contacto temporariamente. Alta tensão. Uma ameaça anônima chegou à escola de Tomás. Pedro decidiu mudar-se temporariamente para Lisboa com o filho nos fins de semana prolongados. Em Lisboa, a vida abria-se. Miguel introduziu Pedro à comunidade, festas discretas, grupos de apoio. Conheceram João e Rita, um casal gay com filhos adotados. É possível ser feliz, disseram. Ana visitou, conhecendo o círculo. Viu Pedro relaxado, rindo com Miguel. Doía menos. Mas um twist: Laura revelou ter uma ex-parceira ciumenta, que começou a assediar Ana com mensagens. Conflito pessoal misturava-se ao familiar. A audiência final aproximava-se. Todos ansiavam resolução. O dia da audiência final amanheceu chuvoso em Coimbra. O tribunal lotado, família, amigos, imprensa. O juiz, o mesmo, parecia mais humano. Testemunhas falaram.
A psicóloga relatou progresso, a criança beneficia de ambos os pais e figuras estáveis. Tomás, autorizado a falar, disse: quero viver com o pai e a mãe, e ver o Miguel e a Laura. Risos nervosos na sala. Ana testemunhou: retiro acusações passadas. Pedro é excelente pai. Aprendi muito. Pedro, Ana é mãe dedicada. Merecemos partilhar. O juiz deliberou. Sentença: custódia partilhada, residência alternada, encorajando ambiente positivo. Aplausos discretos. Fora, abraços. Pedro e Miguel beijaram-se brevemente, público pela primeira vez. Ana e Laura deram as mãos. Mas drama não acabava. O pai de Pedro sofreu AVC ao saber da sentença, culpando o escândalo. No hospital, pediu para ver o filho. Pedro foi, hesitantemente. O velho, fraco: desculpa, filho. O medo falou mais alto. Reconciliação tentativa. Ana enfrentou a ex de Laura, resolvendo pacificamente. Vida nova começava. Pedro aceitou transferência para a Universidade em Lisboa. Ana considerou mudar-se para o Porto com Laura. Tomás adaptava-se, orgulhoso. Meses depois, em Lisboa, a família reconstituída florescia de forma única. Pedro e Miguel compraram um apartamento maior, com quarto para Tomás. Fins de semana cheios de risos, passeios no Parque das Nações. Ana, no Porto com Laura, encontrou paz. Trabalhando como professora, explorava a sua identidade. Terapia ajudava. Encontros familiares, jantares conjuntos, aniversários. Tomás no centro, feliz. Mas desafios: na Escola Nova de Tomás em Lisboa, um professor conservador fez comentários. Pedro confrontou, com apoio da direção. Ana enfrentou preconceito no trabalho, mas Laura sustentava-a. Um grande conflito: proposta de Miguel a Pedro. Anel simples, num jantar à beira-tejo. Queres casar comigo? Pedro, lágrimas: sim. Notícia partilhada com Ana e Laura. Celebração planeada. Twist: Ana descobriu gravidez inesperada de relação passada heterossexual breve, pós-divórcio. Confusão, mas decidiu ter o bebê. Laura apoiou. Família expandia. Tomás excitado por irmãozinho. O casamento de Pedro e Miguel realizou-se numa quinta alentejana, simples e emotiva. Tomás como padrinho, Ana e Laura presentes. Votos profundos, pelo amor que superou medos. Ana, grávida, casou-se com Laura meses depois, cerimónia íntima no Porto. Crianças cresceram juntas, Tomás e a meia-irmã. Anos passaram. Tomás, adolescente, assumiu-se gay, apoiado por todos. A grito no tribunal tornou-se lenda familiar, o momento que salvou vidas, destruiu correntes. Em Portugal mudando, eles representavam esperança. Amor, em formas variadas, triunfara sobre preconceito. Pedro, olhando o mar em Cascais com Miguel, sussurrou: valeu tudo.